Olá Felipe, aqui é o Gabriel. Vamos começar a correção do seu exercício E3. Verificação que nós vamos começar pelas atividades do seu projeto. Então, vou passar para o modo 005, onde eu vejo que dentro dos pacotes de planejamento, os pacotes de trabalho do seu projeto, você inseriu aqui atividades que estão designadas por verbos, muito bem, sem nenhum problema aparente, eu acho. A quantidade de atividades, em alguns casos, como esse aqui, poderia ser maior. O ideal é entre 4 e 9 atividades, mais ou menos esse número, dentro de cada pacote de trabalho, para que ele faça sentido, lembrando que ele é uma coisa gerenciável. Então quem vai tomar conta disso vai tomar conta só disso, no caso desse pacote de trabalho. Talvez seja interessante juntar dois e colocar um responsável só por tudo, a não ser que cada atividade aqui seja muito trabalho. Se ela for muito trabalho, então você quebra ela em mais atividades, que aí dá tudo no mesmo, certo? Aqui em cima eu acho que você deixou isso sim, como pacote de planejamento. Quer dizer que dentro disso nós teríamos atividades, só que você resumiu em pacote de planejamento. Deixa eu dar uma olhada no Note. Aqui. Só tem uma descrição, especificação de aceitação. Não está dizendo se é pacote de planejamento ou não, mas talvez seja. Quer dizer, no caso aqui é. Mas sem problema. Anote aí, primeiro número 58. Lembrando que você deve apresentar essa sequência de mais um colega lá no Moodle na atividade correspondente. Então vamos começar a verificação do E3 pelo modo 15, porque no fim dele você deveria ter incluído, e incluiu aqui, o campo estrutura org. Estrutura essa que você criou para ser a imagem e semelhança desses três campos, nível org 1, 2 e 3. Então vamos dar uma olhada. Eu posso vir aqui em Tools, Customize, Fields e procurar Outline Code, achar o Outline Code 10 que você renomeou. Isso aí, dá uma olhada no Lookup. Você escolheu 3 níveis de caractere, o asterisco simboliza caractere. Muito bem, e incluiu aqui a sua estrutura org, que eu vou dar uma olhada. Ela é igual a do nível org 1, 2 e 3. Pelo menos é o que eu estou achando. É sim. Muito bem. Então, o campo está correto, a não ser aqui embaixo. Repare que nós temos duas opções aqui que vale a pena dar uma olhada. A primeira, caso esteja marcada, permite que itens adicionais sejam inseridos nos campos. Quer dizer que se eu escrever alguma coisa aqui que não esteja aqui, obviamente, ele vai ser inserido nesse lookup. Isso deve ficar desmarcado, porque um dos benefícios de você usar o Outline Code é justamente não permitir que erros na hora da digitação atrapalhem a agrupação, o agrupamento no caso, né? das informações nos modos onde você faz um grupo baseado no Outline Code. Já o item de baixo, caso esteja marcado, ele só vai deixar você selecionar campos que não tenham níveis subordinados. No caso, esses 4, que são os últimos da sua estrutura. O que faz sentido, já que nós temos nível org 1, 2 e 3 para todo mundo, então no Outline Code nós também devemos ter para os 3. Então não posso selecionar a diretoria 1 e ficar só com esses dois valores. Tenho que selecionar sempre os últimos. Então isso marcado, close e ok. Tá certo? Você deveria ter preenchido a estrutura org para todos os elementos da EAP mais atividades, menos os marcos, como é o caso aqui. Mas esse, por exemplo, é gerência. Esse aqui é documentação. Esse aqui também.
Então, no caso, ficou engraçado porque aqui você não preencheu para os campos de texto, que deveria ter feito para as atividades, e ficou só os elementos da EAP. E no lado de cá, você não preencheu para a EAP, fez só para as atividades. Ambos devem ter os dois, certo? No caso aqui é teste. Então, deixa eu procurar um teste. Nem acho. Cadê teste? Tem teste não? Não tem teste. Mas, enfim, deveria ter e ser inclusive iguais, né? Esse aqui deveria ser teste, documentação e testes. Pronto, tem aqui. Se tem aqui, eu posso fazer isso. Inclusive, isso aqui. Pronto. Né? Esse aqui tem que ter gerência. Então você vai preencher para todo mundo, menos fora os marcos. Cadê marco? Marco, validar, validar, não é marco. Então, aqui tem. Isso pode atrapalhar um pouco o nosso próximo modo, que é o 35, que eu tenho que ver, porque nós não temos esse campo. Ele é assim, eu não quero ver os marcos, mas, tá vendo? Ele é uma lista de todas as atividades separadas por nível org, com o grupo, aqui o Project Group 35, que você fez usando a estrutura org. Está correto. Só dá uma olhada lá nos modos, quer dizer, no preenchimento daqueles campos ali, certo? E você teve que anotar esse número que eu mostrei. Passar para o modo 45, que é EAP mais atividades, onde nós temos a documentação das atividades do seu projeto. Ele é o primeiro modo combinado do nosso curso, o que significa que ele é um modo que ele apresenta dois modos, na verdade, um na parte de cima e um na parte de baixo. No nosso caso, na parte de cima, PWM 045 EAP mais atividades asterisco, quer dizer que ele não aparece no menu, vai aparecer somente 45C. Muito bem. Isso você fez como? Quando você fez o modo, você não marcou show em menu. Isso mesmo. E na parte de baixo, o Task Name Form, onde você selecionou corretamente o campo Note. Uma particularidade dos modos combinados é que a parte de baixo está subordinada à parte de cima. Então, como a parte de baixo apresenta o Note, ele vai apresentar o Note do elemento que eu selecionei em cima. Então, passando aqui, eu vejo Notes embaixo. No caso, obviamente, somente onde existe Note. O que deveria existir para todos os elementos aqui. Todas as atividades, todos os pacotes de trabalhos e produtos. Certo? Então, verificado isso, eu posso tirar aqui a parte de baixo e verificar a tabela 45. Aqui em View, Table, More Tables, eu posso ver que ela apresenta no menu, está marcado aqui, e os seus elementos são ID, Unique ID, WBS, predecessores, name. Eu já tenho isso na cabeça e vi que está correto, sem faltar ninguém. Pacote de trabalho é o flag 16 e aqui em cima, cadê o código da atividade? Então ficou faltando o código da atividade, que é o texto 27, que vem depois do Unique ID. Então eu vou inserir aqui texto 27, código da atividade. O nome você fez, mas não inseriu. Ok, e apply. Muito bem. Então aqui, verificando esses elementos, os 4 primeiros são de identificação. O ID, ele é a ordem, né, como você pode ver. A Unique ID é a ordem de criação do elemento, da linha aqui do seu projeto. Então, nesse caso, o início da documentação foi a 107ª linha que você criou. No caso, você criou muitas linhas, então, por algum motivo, 200. Você devia... Deixa eu fazer um teste aqui.
Pronto. Eu estava verificando se você tinha copiado esse arquivo de algum lugar, mas parece que está tudo ok. Bom, como eu estava dizendo, a Unique ID, como o próprio nome diz, ele é um ID único que ele marca a ordem de criação da linha e ele nunca se repete. Então, se eu inserir alguma coisa aqui, essa é a de número 227 e nunca mais existirá nesse projeto outra linha com esse número, mesmo que eu delete e insira alguma coisa com o mesmo conteúdo, certo? Nunca mais vai existir nem 227 nem 228. Bom, o código da atividade é um campo tipo texto, um campo livre, que você pode inserir qualquer coisa aqui que te facilita a identificação das atividades no seu projeto. Nós também temos da ABS, que nós vimos na aula anterior, mas um campo livre, ele não está limitado ao padrão da ABS, que é sempre o mesmo prefixo com o mesmo tipo de formatação. Você poderia fazer uma formatação para esse pacote aqui, quer dizer, para esse produto de teste, outro para implementação, e ficaria livre para você usar isso aqui, certo? Predecessores e sucessores a gente ia mais para frente. Vamos passar aqui para responsável. Cadê? Responsável aqui que você inseriu para as atividades do seu projeto. Lembrando de não inserir para os marcos. Muito bem. Todas as atividades possuem responsável. Para ver isso melhor, vou inserir aqui o autofiltro, pedir para mostrar os campos onde estão vazios. Eu vejo que não tem ninguém azul de atividade. Tirei o autofiltro. Pacote de trabalho é o nosso campo tipo flag. Cliquei com o botão direito, vim em Customize Field, flag 16 que você renomeou corretamente. Muito bem. Então, ele é um campo flag, onde você insere manualmente sim ou não. No nosso caso, para dizer sim ou não, se cada um... Cadê? Aqui. Se cada um desses elementos é ou não um pacote de trabalho. Lembrando que pacote de trabalho é a última divisão dentro dos produtos antes das atividades. Dentro do pacote de trabalho só tem atividade, certo? E por isso que documentação geral não é e documento de benchmarking é. E identidade visual não é. Apesar de ter uma atividade perdida aqui, ele não é. Ainda nós temos produtos que deveria estar lá no final. O seu código de atividade está aqui. Eu incluí de novo. Então eu vou excluir esse aqui. Pronto. Excluir não, né? Esconder. Então nós temos aqui, cadê? Tipo da tarefa, o normal. O padrão para a etapa de planejamento é Fixed Duration, e está aqui, mas nós pedimos para você inserir pelo menos um Fixed Unit e um Fixed Work. Então eu vou inserir para você aqui, ó, Fixed Units e Fixed Work, porque na próxima aula você pode testar isso melhor, depois do entendimento e de ter visto duração das atividades, para ver como essas atividades se comportam em cada um desse tipo de tarefa, certo? Dirigido ao esforço, somente a Fixed Work vai ficar dirigido ao esforço, até porque, como ela é Fixed Work, ela é dirigida ao esforço, não é impossível mudar isso. Marcos e produtos, deixa eu desmarcar isso, ele apresenta o que é e o que não é, no caso aqui produtos e aqui marcos, sendo que no marco eu posso selecionar o que é e o que não é. No caso, se eu disser que sim, isso aqui é um marco, ele vira realmente um marco. Vindo aqui, botão direito, quer dizer, clicando duas vezes, vindo em Advanced, você vê que marcas amarelas estão onde está marcado. E eu posso também fazer que isso volte a ser uma atividade. Repare que a formatação do texto foi modificada quando eu fiz isso. Por quê? Você veio em Format, Text Styles, e pediu para todas as atividades não críticas e todas as atividades críticas ficarem azul marinho. E todos os milestones ficarem azul petróleo e itálico. Correto. Isso é diferente de você selecionar algum texto, vir em formato fonte e pedir para ficar na cor vermelha.
Isso é como nós estamos acostumados a mudar a cor de alguma coisa no Office, que é você selecionar alguma coisa e fazer a formatação. No caso, no Textiles é diferente, porque você cria uma automatização. Todos os elementos desse modo que eu criar vão seguir esse padrão, a não ser que eu faça uma formatação pontual, como foi aquela da linha vermelha, quer dizer, do texto vermelho. E repare que a formatação fica salva no modo. Se eu passar para outro modo, a formatação visual é outra. E cada modo salva a sua formatação visual. Isso é interessante para quando nós formos fazer relatórios no nosso projeto. Certo? Bom, vamos ver agora, além do número 99 que você vai anotar, a relação de predecessores e sucessores das suas atividades e dos seus marcos, né, o sequenciamento no seu projeto. Lembrando que todas as atividades e todos os marcos devem ser sequenciados, todos eles devem ter predecessores e sucessores. As exceções, obviamente, é o início do projeto e o término do projeto, que um apresenta predecessor e o outro sucessor. Então, para verificar se somente eles foram sequenciados e os produtos não estão, eu vou aplicar um autofiltro aqui e pedir para mostrar somente produtos. No caso, seus vários produtos estão aqui e eu vejo que todos eles estão com predecessores e sucessores vazio. Muito bem. Tirando isso, no caso aqui, volta ao normal e eu vou pedir para mostrar agora predecessores, todos que apresentam esse campo vazio. Eu vejo que deveria aparecer somente os produtos e o início do projeto, mas tem ainda início da documentação, que é o campo de ID8. Tirando esse autofiltro, eu vou dizer que revisão vem antes de início da documentação. Agora ele possui um predecessor. Vou fazer a mesma coisa para os sucessores e ver que planejamento e supervisão não tem sucessor. Tirando aqui planejamento, supervisão. Supervisão deve acontecer do início até o término do projeto. Por enquanto, a melhor forma de dizer isso é que ele só vai terminar com o término do projeto, que é ID 177. Voltando aqui em cima, 177. Depois você vai ver uma forma melhor de fazer isso. Planejamento termina quando começa a sua revisão, digamos assim. Então 6. Pronto. Aí eu tiro isso aqui para fazer sentido o que eu fiz. Eu tiro aqui em cima. Pronto. Aí fica assim. Certo? Além de sequenciar, você deveria inserir pelo menos um link do tipo que não fosse término para início. Quer dizer, pelo menos um daqueles que não são término para início. Nós temos, vou dar um duplo clique aqui, venho em predecessores e te mostro que nós temos 4 tipos de sequenciamento: término para início, início para início, término para término, início para término. O mais usual é término para início. Cadê? Aqui em cima. Que quando o predecessor acaba, o sucessor inicia. Certo? É o mais usual. E o que apresenta realmente uma funcionalidade melhor. Mas nós pedimos que você incluísse. Aqui eu vejo início para início, início para término. Faltaria término para término, que está aqui embaixo. Muito bem. Além desses tipos diferentes, nós temos ainda que encontrar aqui retardos e antecipações. Então, isso eu posso fazer de duas formas, né? Como eu disse, clicando aqui, nós podemos ver os predecessores dessa atividade, o tipo de ligação e aqui retardos e antecipações, que eu posso colocar aqui retardos e aqui antecipações. Então, no caso, esse aqui é o que? Avaliar a alternativa tem como predecessor ler documento. Só que ela não vai começar quando ler documento acabar. Ela vai começar
deixa eu ver aqui, um dia antes de ler o documento acabar. Aí ficaria assim, certo? Além disso, nós poderíamos colocar um retardo ou antecipação percentual. E isso seria assim. Dei um duplo clique novamente. Em vez de ser dia ou horas no retardo ou antecipação, eu posso colocar mais ou menos uma porcentagem. Digamos 20%. Então, quando estiver 20% para terminar, deixa eu ver se eu colocar menos. Aqui, menos, quando tiver 20% para terminar, a sucessora vai começar. Término para início, menos 20%. Entendido? Qualquer dúvida quanto a isso, você entra em contato. Porque agora nós vamos partir para os seus modos do tipo diagrama de rede, que é aqui. Clique com o botão direito, acho o modo aqui, 5.5. Nós temos diagrama de rede. Botão direito, Box Styles. Eu vejo que você passou críticas e não críticas com borda preta. Aqui embaixo não. Deixa eu ver, borda preta sim. E criou um template, que é a atividade do projeto. Template esse que apresenta name, WS, nível arg3 e responsável. Muito bem. Aqui em More Templates, caso você edite, você pode ver que você pode incluir um rótulo. Para não aparecer somente o nome de uma pessoa e você não saber o que esse nome significa, você pode colocar aqui responsável. E fica mais organizado. Assim, dando zoom, você vai saber que Luciano, antes o nome jogado, é o responsável por essa atividade. Certo? O modo seguinte, além de um template, quer dizer, no modo seguinte, além de um template, você deveria ter aqui, botão direito, Layout, desmarcado, Show Summary Task. Vamos dar uma olhada no template que você criou, porque ele é diferente. Então aqui, ó, Format, Box Styles, ou então como eu fiz anteriormente, botão direito, Box Styles, nós temos um template diferente, que apresenta ID, Name, Early Start, Early Finish, Late Start, Late Finish, Free Slack, Total Slack. O que essas coisas significam você vai ver mais para frente no curso. O importante nesse momento é que você criou corretamente o template e aplicou para as atividades críticas e não críticas. Isso aí, muito bem. E lembrou, cadê? Botão direito, Layout, de desmarcar isso aqui mesmo. No modo anterior, 5.5, Layout estava marcado. Então, aparecia isso aqui. Essas atividades Summary. No PDM, que como você viu em sala de aula, é um diagrama de rede especial, que apresenta somente a cadeia de produção, as coisas sequenciadas, nós não apresentamos Summary. Fazendo isso que eu fiz agora, nós podemos ver que sua rede está fechada. Todos os elementos apresentam predecessores e sucessores. E eu vou procurar agora um leapfrog. Deixe-me ver. Não encontrei. Então você vai ver a correção do aluno André. É o de matrícula 003. Certo? E lá você descobre o que é um leapfrog. Então vamos passar para o próximo modo. Não antes de você anotar o número 08, para mostrar que o diagrama de rede ele também pode ter grupos e filtros. No caso aqui, grupos no seu projeto, certo? Ele pode ser agrupado e pode ser filtrado. Bom, e o nosso último modo é o PDM Relacionamento, que também é um modo combinado. E na parte de baixo nós temos o Relationship Diagram, que é um modo interessante, que aqui em cima, passando pelas atividades e marcos, eu vejo embaixo os seus predecessores e sucessores, inclusive com o tipo de relacionamento. Então deixa eu procurar aqui, por exemplo, avaliar alternativo de produto tem como predecessor ler documento de benchmarking. É uma relação do tipo término para início com uma antecipação de um dia, certo? Então isso é mostrado aqui. Bom, nossa verificação fica por aqui. Seu exercício estava muito bom, parabéns.
e qualquer dúvida você entra em contato. Anote, por favor, esse último número, que é o 59. Tá bom? Um abraço, tchau.